Olá pessoal, este é o Céu da Semana, nossa análise periódica que aborda os movimentos celestes, os ingressos, as configurações, aspectos, a nossa companhia de engenharia de tráfego do céu, a nossa CT astrológica deste período que termina aí quase o mês de junho, 23 a 29 de junho, período junino aí marcando o nosso céu astrológico das festas, né? Período canceriano, primeira semana mais cheia canceriana, o Sol ingressou em Câncer, como a gente já viu, né? Como a gente citou também, né? Tem a questão da lua cheia capricorniana acontecendo, né? Bom aspecto Mercúrio Saturno aí ao longo da semana também. Vamos discorrer a respeito, esmiuçar sobre, né? A gente citou aí na semana que passou o ingresso, né, do Sol em Câncer, o chamado solstício, né? O solstício que foi na data de dia 20, né? Olha só, quando a Terra tem a sua maior declinação, né? A Terra ela já é inclinada em 23 graus e 26 minutos e no período de Câncer, no período de Capricórnio, ela tem a sua maior declinação. Então ali, ó, a linha de cima, amarela, mais tortinha, o Trópico de Câncer. Por isso, o período canceriano marcado aí nesse instante do ingresso do Sol em Câncer. Então, é como se marca o início do verão no hemisfério norte e o nosso inverno no hemisfério sul desde quinta-feira, dia 20, horário de Brasília, às 17h51. Então, para quem perdeu aí na semana anterior, desde 17h51 da quinta-feira, já tivemos os cancerianos marcando os bebês que já nasceram no dia 20 de junho, a partir de 17h51, horário de Brasília. Boa noite a quem chega, boa noite a quem nos assiste, boa noite Ana Martins, boa noite pessoal que assistirá ao longo da semana, de dia, de madrugada, de noite, à tarde ou a qualquer hora. Então a gente tem aí semana marcada pela lua cheia capricorniana, pelo Sol em Câncer recente, né? O Sol em Câncer sempre dá essa diretriz. Boa noite, Beatriz! Sol em Câncer sempre dá um pouco dessa diretriz mais do acolhimento, mais da questão de resgate de assuntos de passado, ou de temas domésticos e de família, ou de vínculos que envolvem... Boa noite, Juliana! Ou de vínculos que envolvem o nosso ecossistema, né? Nossos entornos, né? Botar ordem no coreto, né? Botar ordem na casa, no condomínio, nas reuniões de condomínio, nas reuniões mais pessoais, nos reencontros, né? Rever amigos nas quermesses juninas, nos encontros de bairro, nos condomínios. Saudações, Juliana! Então a gente marcando esse período. Então, para quem aí perdeu, chegou agora, a gente, dia 20 de junho, entrou no Sol em Câncer, é quando ali o Trópico de Câncer está voltado para o Sol, né? Mas o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul, desde 17h51 da tarde de dia 20, quinta-feira, né? Na sexta-feira, agora, nós gravando aqui a live, temos a lua cheia canceriana, né? Então a lua cheia canceriana no período canceriano é em Capricórnio. Então a lua cheia lua cheia em Capricórnio, a lua cheia capricorniana do período canceriano. Por quê? Porque a lua cheia é o instante que Sol e Lua estão opostos. Olha lá a Lua aqui, né? Embaixo da minha telinha, e o Sol do lado oposto. Então, no período canceriano, a lua cheia é capricorniana. Entendido? Então, lua cheia em Capricórnio, né? Temos essa lua, né? No sentido dos cronogramas, do planejamento a longo prazo, das questões que envolvem situações de
projetos, de questões que envolvem situações de levarmos mais a sério interesses, objetivos, foco numa evidência das emoções. Toda lua cheia, digamos assim, ela dá uma bombada nas situações de marketing, divulgação, eventos. Ela é especial para eventos de diversão mesmo, de divulgação de trabalho, eventos aí da festa junina, né? Então quem tem Capricórnio observa aí a relação do período da lua cheia. Então Capricórnio casa 2 é o financeiro, é o material, são as questões das posses, né? do que a gente tem. Então a lua cheia capricorniana ela dá essa margem para esse tempo de maior evidenciar as questões, evidenciar os assuntos, né? Deixa mais à tona as responsabilidades, a gente escancara mais um sentido de propagação dos assuntos, propagação dos temas, fica um pouco mais à flor da pele algumas questões também, né? Lua cheia às vezes dá uma intensidade, né? Ir na feira astral e sair para a cantina, vamos com os amigos astral, é isso aí, Juliana, meu irmão. Vamos lá, encontrar fazer uns sociais astrológicos, né? A lua provavelmente já vai estar por Capricórnio para Aquário, né? Então um tempo aí de maior socialização, geralmente os eventos bombam um pouco mais, né? Então esse é um ponto que, cuidado aí com os gastos, né, Ana Martins? Casa 2, né? Então a lua cheia capricorniana, ela tem esse sentido também de senso de responsabilidade, de partilha das responsabilidades, né? Capricórnio é um signo das questões que a gente leva a sério, que a gente leva mais atenção, né? De cronograma, planejamento, estabelecimento de prazo, estabelecimento de objetivos a longo prazo, né? Então esse é um ponto. Olá, direta e indireta, Ana. Então a gente tem um pouco essa percepção do que envolve o que é nosso, o que não é, né? O que tem esse nexo de doação, né? Lua de morango, né? Ou direta e indireta, né? Tem alguns apelidos aí da lua cheia, fora do nexo da latitude, né? da declinação, né? Então a lua, aliás, a lua cheia ela tem um chamado lunístico, né? Ou seja, chamam de lua parada, né? Que no hemisfério norte ou em regiões específicas ela nasce mais a nordeste, mais um tanto fora da eclíptica, né? Quando a declinação dela está acima de 23 graus, né? Que é uma observação astronômica. E quando isso ocorre também, a Lua tem esse fator mais de impactar emoções, maior comoção de questões populares, né? Quando é uma lua cheia em Capricórnio, é muito esse sentido do fator do foco, das responsabilidades, do que envolve longo prazo e também a necessidade de percepção do que é nosso e do que é dos outros. Tá? Uma lua cheia em Capricórnio, ela é interessante para estabelecer ou alinhar cronogramas, tempo para realizar coisas, ou remanejar as metas de certa maneira, né? Mas também para observar o que é adequado aos nossos ombros e o que é dos ombros dos outros também. Tá? Então uma lua cheia em Capricórnio dá esse sentido do que envolve responsabilidades que às vezes a gente leva nos ombros, mas que não necessariamente sejam totalmente nossas. A necessidade de partilhar ou definir o que é meu, o que é da família, o que é meu, o que é do colega de trabalho, o que é meu, o que é do par conjugal, da parceira, do parceiro. Né? Então, um olhar também da compreensão do que envolve a integração das responsabilidades que uma lua cheia em Capricórnio também envolve. Às vezes a gente tem uma propensão aí no fim de semana de perceber as questões um pouco mais sistemáticas, mais esquematizadas, sendo levadas a sério. Né? Então, um ponto também para senso de responsabilidade, de foco em questões a longo prazo. Né?
O dividir a conta também é um pouco, pode ser condizente. Apesar que uma lua em Capricórnio, às vezes ela é um pouco conservadora, né? Às vezes ela tem uma questão do cavalheiro querer pagar a conta da dama. Às vezes, em tempos de lua em Capricórnio, a gente nota, lua cheia em Capricórnio, a gente pode notar algumas pitadas de conservadorismo ou de posturas convencionais ou de celebrar tradições, tanto num sentido positivo como no sentido desafiador de quem tem uma dificuldade de compreender padrões que algumas pessoas ainda mantêm. Tá? Então a lua cheia em Capricórnio também envolve um exercício de compreender padrões e posturas convencionais que alguns ainda mantêm. Tá? Então esse é um ponto que também pode ser notado ao longo do final de semana de lua cheia capricorniana num sentido geral, certo? A gente tem no começo da semana um bom aspecto Mercúrio-Saturno entre segunda e quarta, né? É mais fácil dividir o prato. Dividir o prato às vezes pode ser um pouco romântico também, né? Tem uma coisinha ali do pratinho ali, né? Às vezes você está dividindo o pratinho do bolo, então uns contextos gerais assim, né? Então tem essa questão no sentido geral. Então, Luana, a diferença de Câncer e Leão ela é considerável. Mas não se preocupa com o parto, deixa o parto vir ao natural. Eu sempre sugiro não se preocupar com um signo ou outro. O importante é a saúde do bebê. A característica de signo, ela tem uma relevância muito mais ampla no mapa astral. Tá? Às vezes o bebê ele pode nascer canceriano e vir com características leoninas por causa de outros planetas, tá bom? Então, minha sugestão é deixa vir ao tempo que tiver que vir, tá? O tempo mais saudável possível, clinicamente falando, certo? Então esse é um ponto. O começo da semana a gente tem um trígono Mercúrio-Saturno, tá? Trígono Mercúrio-Saturno ele é importante, trânsito positivo entre Mercúrio e Saturno. Ouviu sim, Juliana. Trígono Mercúrio-Saturno, ótimo para execução de ideias relacionadas a projetos, ótimo para projetos, pensamento de projetos a longo prazo. O Mercúrio e o Saturno em bom aspecto, formando um Mercúrio em Peixes, Mercúrio em Câncer e o Saturno em Peixes. Tá? Então, Mercúrio é um planeta associado à informação, à comunicação. Então, ele é positivo para conectar o que é informado para o realizar. Então, às vezes, a informação adquirida ela é positiva para a execução de algo que a gente precisa. Então, o Mercúrio em bom aspecto com Saturno, ele é positivo numa utilização da informação, do que a gente aprende, ou do que a gente raciocina, ou do que a gente mentalmente já tinha, para executar a ideia. Né? Porque às vezes a coisa fica só na ideia, será que vai, será que não vai? Quando o Mercúrio está em bom aspecto com Saturno, existe essa indicação positiva para executar ideias, um planejar a longo prazo também. Né? Vamos lembrar que eu falei da lua cheia em Capricórnio, o Saturno é o regente de Capricórnio e estará em bom aspecto até entre segunda e quarta-feira com o Mercúrio. Né? Então esse trígono Mercúrio-Saturno ele é positivo para algumas posturas que envolvam longo prazo, que envolvam planejamento a longo prazo, planejamento de ideias, execução de planos ou de projetos que vinham de muito tempo, que vinham demorando já há um bom tempo, uma possibilidade de concluir questões, de finalizar assuntos, de concluir temas, né? Às vezes uma finalização de algo que vinha demorando para realizar. E o outro ponto é também para quem está no começo de uma ideia, de um projeto, finalmente poder consolidar mais, né? Deixar ele objetivado de maneira prática. Tá? Então, um aspecto positivo de Mercúrio-Saturno ele tem essa analogia de uma correlação com
perspectiva e a possibilidade de uso melhor da informação para uma realização concreta de algo ou para um estabelecimento de ideias para longo prazo também, né? Então, secura, né, galera? Tá seco aí para vocês? Que a umidade está batendo uns 15%, né? 15 graus de temperatura de, né, madrugada, de manhã, e 28, quase 30 em São Paulo, às 11 do meio-dia, 1 da tarde. Então, o bom aspecto Mercúrio-Saturno tem essa dinâmica de realização de temas a longo prazo. Também sintonizar a ideia com algo a realizar, né? Favorece também uma compreensão de padrões e costumes de pessoas, né? Pode ser um tempo interessante, tem que hidratar mais, né, Ana Martins? Exatamente, tem que, né, fazer uma melhor umidificar o ar, né? Então, uma semana aí também com Mercúrio, bom aspecto Saturno. Aliás, de aspecto grande, é o único mais consistente, tá? Não é uma semana lá marcada de grandes aspectos entre planetas essa semana. Mercúrio e Saturno estará mais predominante. Então, quando isso ocorre, a força do aspecto ela é mais intensa. Os outros, eles são mais da Lua, e aspectos da Lua são mais rápidos, né? Então, o mais consistente aí ao longo da semana vai entre Mercúrio e Saturno, de aspectos novos, digamos assim, né? Claro que outros já vêm acontecendo, mas um mais potencial aí ao longo da semana, Mercúrio e Saturno. Então ele tem essa dinâmica de jogou as mãos para o céu, Juliana. Então, tem uma dinâmica especial para realizar questões de longo prazo, para uma compreensão de padrões. É um bom aspecto para retomar alguns costumes um pouco convencionais, vivências tradicionais, às vezes de algo na família, de um hábito antigo, né? Aproveitar esse tempo, de repente, de férias de julho, ou chegando, né? Uns momentos aí das festinhas regionais, quermesse, festa junina, celebração de São João, bem acalhado, bem positivo para uma retomadinha aí dos nossos costumes tradicionais, ou visitas aos mais velhos também, pai, avô, né? Os nossos seres nossas referências mais experientes. O bom aspecto Mercúrio-Saturno é excelente para aprendermos mais com quem é experiente, com o instrutor, quem está estudando, absorver mais informação de gente com um grau de experiência maior no trabalho, nos estudos, na família também, né? Uma compreensão de alguns, não digo apegos, mas costumes conservadores, né? Que certas pessoas ainda mantêm cultivo, ou mesmo um recuo de hábito ou movimento conservador, para pelo menos pontualmente, né? Dizem que o caminho mais certo é aquele que a gente sabe, né? Às vezes tem caminhos novos que aparecem, né? Num quarteirão, numa rua asfaltada, numa via, ou num site, ou com certas coisas que a gente faz na rotina, que a gente quer inovar. O Mercúrio-Saturno, ele vai numa cautela, ele sugere uma cautela um pouco mais conservadora para certos hábitos, certas experiências, para absorver informação de quem é experiente, para também planejamentos, para botar planilha do Excel ou do Google, tabelas lá também em ordem, né? Esse é um ponto especial. Seguiria a intenção quem tiver apurado também, né, Ana Martins? Então esse é um ponto especial do aspecto Mercúrio-Saturno, que é a perspectiva também de melhorar ou ajustar metas, ajustar os planos, né? Ajustar o tempo, repaginar a agenda sobre um objetivo material, um objetivo financeiro, uma visita ao médico, uma visita ao familiar, um reagendar ou consolidar também. Às vezes até fazer uma visita que há tempo estava planejando e faz, né? Porque
aspectos positivos de Saturno, eles também beneficiam uma realização de alguma ideia que há tempo a gente queria fazer, um contato que a gente também queria restabelecer, certo? Então, um bom aspecto Mercúrio-Saturno marcando a semana entre segunda e quarta-feira, e temos mais lá para o final da semana, lá para sexta-feira, a lua minguante ariana. Aí já é daqui a uma semana, só vou dar uma préviazinha aí para vocês, até para pauta, aproveitar o tempo da nossa pauta. Ó, lá na sexta que vem tem lua minguante em Áries. Você acha muito metódica organizar, ter uma rotina? O direta e indireta, né? Uma semana especial para colocar uma ordem em coisas da casa, na agenda. Boa noite, Eli! Para fazer um cronograma, para colocar um alinhamento nos assuntos, né? Então esse é um ponto importante também. Lá para o final da semana que vem, uma lua minguante ariana. A lua minguante ela é muito mais indicada para finalizar assuntos, concluir questões, tá? E lua minguante em Áries, às vezes a gente pode despertar uma ansiedade, a gente pode perceber mais pro final da semana que vem, isso lá para sexta, entre quinta e sexta-feira, especialmente na sexta, uma ansiedade, uma vontade de querer concluir questões, né, véio? Já estaremos no final de junho, às vezes a gente, né, pagar alguma conta, uma faxina doméstica, né? Então tem um pouco essa questão. Por outro lado, a lua minguante ela é positiva, ela é especial para terminar, para finalizar assuntos, para concluir questões. Então esse é um ponto também que pode ser levado em consideração para coisas que a gente precisa individualizar, resolver por nossa conta, mas um cuidado com a ansiedade, para não querer tomar frente de assuntos que não são nossos ou meter o bedelho em questões que são dos outros também, certo? Então é um olhar aí atento mais para o final da semana, lá para o dia 27, 28, especialmente 28, na outra sexta. Até lá falaremos também. Boa noite, Solange, lua cheia na jogada, né? Então, recapitulando aí o céu da semana, aproveitando que quem chegou depois, a gente começou o período canceriano neste dia 20 de junho, 17h51, né? Então o Sol voltado, a Terra inclinada, é a declinação maior da Terra, que é o chamado solstício, acontece quando é início de Câncer e quando é início de Capricórnio. No início de Câncer, a linha de Câncer ali, o trópico de Câncer, tá vendo? Ó? Ele está mais voltado para o Sol, por isso que começamos o período canceriano no verão do hemisfério norte e no inverno do hemisfério sul, certo? O período canceriano aí de acolhimento, de questões que envolvam os nossos entornos cotidiano, né? O nosso ecossistema, o nosso condomínio, às vezes uns debates das vivências que a gente tem no que abrange nosso quarteirão, nossa vizinhança, família, às vezes desfrutamos mais desse período junino também de quentão e bolo de fubá e cenoura das festinhas juninas, paçoquinhas do interior, né? Também a gente tem um resgate da memória afetiva, da infância, o que canceriano da jogada, o Mercúrio também está por Câncer, Vênus também, né? Então uma dinâmica canceriana que chega. Os bebês são cancerianos desde quinta-feira, dia 20, 17 horas e 51 minutos, horário padrão de Brasília, tá? Então vale essa atenção. Então tem um tanto esse boas-vindas, invernou, né? O direta e indireta. Então invernamos aqui no hemisfério sul, veranizou lá no hemisfério norte, os amigos de Portugal, os amigos aí europeus e americanos e canadenses e turma acima da linha do Equador, certo? Então a lua cheia capricorniana, que é hoje sexta-feira, a gente falou também. Toda lua cheia ela é interessante também para escancarar algumas questões, fica mais evidente vínculos com o público,
bomba mais alguns ambientes, fim de semana, as baladinhas, os pancadões, os lugares costumam dar uma bombada a mais, né, enche mais de gente, os eventos, toda lua cheia ela é especial para uma escancarada dos eventos, das situações, dos assuntos, né, na questão. Aí foi 22, né, ao dia mais de luz, exatamente, o Ana Martins, é o dia com mais tempo de luz solar no hemisfério norte e o menor tempo de luz no hemisfério sul, né? Então escurece mais cedo no hemisfério sul e permanece mais claro no hemisfério norte ao longo do dia do solstício de verão aí no hemisfério norte e de inverno no hemisfério sul, dia de Câncer, né? Quando é Capricórnio, no dia que começar Capricórnio é o contrário, o hemisfério sul que tem o dia mais longo e claro do ano e o hemisfério norte o dia menos claro, com menos tempo de luz, certo? E na lua cheia em Capricórnio que a gente falava, a gente tem esse tempo de mais eventos, de mais intensidade das emoções, mas lua cheia capricorniana é uma semana condizente com tirar a limpo questões também de relacionamento, de planejar temas a longo prazo ou de tratativas que envolvam responsabilidades, aquela questão que a gente citou sobre o que é nosso e o que é do outro, né? O quanto uma responsabilidade está muito nos nossos ombros e dos outros, aquela disponibilidade de percepção que a gente às vezes não precisa levar tanto nos ombros, né? Então uma lua cheia capricorniana ela tem essa percepção, uma oportunidade de escancarar o senso de responsabilidade de questões ao longo prazo também, tá? E de temas que a gente às vezes tem necessidade de levar mais a sério sem tanto melodrama, o que é um paradoxo às vezes período canceriano que de certa maneira às vezes dá um certo desafio com emoções alheias. Então vale aí a diplomacia, vale aí a calma e elegância também, né? E temos o bom aspecto Mercúrio-Saturno entre aí a segunda e quarta-feira. Mercúrio trígono Saturno, sempre especial para ajustar os cronogramas, ajustar os planos, para idealizar ou colocar em prática ideias para longo prazo, né? E também para concluir assuntos que já vinham de um certo tempo, que já demoravam a realizar, além de aquele alinhamento da planilha, dos cronogramas, das metas que a gente pode estabelecer ou remanejar o tempo de uma realização, né? Então, o trígono Mercúrio-Saturno ele tem essa condição especial de favorecer o uso melhor da informação para uma realização concreta de algo ou de um estabelecer temas para longo prazo também, no sentido geral. Às vezes no trabalho, numa questão de organizar temas da casa, da família, tirar a limpo algumas situações, né? E alguma questão convencional, conservadora, que às vezes a gente se depara ou pode resgatar de maneira eficaz, de maneira importante. Às vezes uma coisa que funcionava e a gente não usava no trabalho, a gente passa a usar pelo menos por um certo tempo, né? Então, um olhar às vezes para o que é seguro dentro de um contexto de rotina, né? Ir na segurança ao invés de uma ousadia mais estabalhoada, sem um foco central, né? Sem uma coisa que não dê tanta segurança. 25 anos atrás estava no Brasil e foi festas juninas um pouco diferente do que se celebra em Portugal. É bem distinta, né, da cultura. Tem São João, né, tem toda a questão da cultura nordestina ou da cultura sulista, dependendo se for no sul do país, ou ali o sudeste, no mezzo-mezzo, né? E fora que algumas festas juninas em São Paulo, no Rio, acabam tendo um quê de baladinho ultimamente também, né? Tem lá o quentão, tem lá as comilanças, joguinhos, mas há um tempinho ali para uma baladinha, umas musiquinhas variadas que às vezes acontece.
Então, pessoal, este é o céu da primeira semana mais completa de junho, 23 a 29 de junho, uma tônica um pouco mais forte do aspecto Mercúrio-Saturno, a lua cheia capricorniana também despertando um certo escancaramento das emoções num sentido de responsabilidade, uma atenção e uma responsabilidade com o emocional de quem está ao nosso redor, de quem a gente tem um comprometimento, uma atenção responsável com questões junto a outras pessoas e no que a gente tem comprometimento também, não só com situações práticas, mas com uma postura emocional de quem está ao nosso redor, né? Que às vezes a lua em Capricórnio a gente passa uma certa seriedade, a gente percebe uma imparcialidade em questões e dá uma certa estranheza emocional, tá? Então vale essa atenção. Libriana com câncer, Solange? As emoções ficam à flor da pele aí no período canceriano, um pouco mais intensas, né? Obrigado, Ana Martins, boas festas de São João, boa festa junina, ótima semana também, tá? E aí, concluindo esse período, a informação aí de Mercúrio, bom aspecto com Saturno, especial para conectar ideias práticas que antes a gente só ficava no imaginário. Temos mais oportunidade de estruturar ou pôr em prática ideias, interesses ou até conversas que a gente queria ter, encontros que a gente queria marcar, de repente serem mais levados a sério ao longo da semana com bom aspecto de Mercúrio-Saturno. O famoso papo reto, conversa séria para ser levada mais em conta e dando uma direção melhor e positiva, mais clara, mais esclarecida, mais definida. Certo? Pessoal, obrigado mais uma vez. Boas festas juninas também, Sara e Paulana, Solange, boas festas. Parece que a gente está dando umas festas de fim de ano, né? Boas festas juninas, né? Bom, ótima semana também, galera. Festa junina é bom, né, Beatriz? Então, vamos debulhar e curtir o período junino canceriano que chegou, certo? Pessoal, obrigado mais uma vez, ótima semana toda. Obrigado, Juliana, em Té. Valeu, Sara e Paula. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, Ju. Tchau.